gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula da EBD, tá bom? Aqui, ó, de jovens. A lição de número 5, Neemias, a oração de um construtor, né? O livro de Neemias é um livro bem curto da Bíblia, dá para ler rapidinho, comparado com outros livros, né? Ou de outros profetas, enfim. É um livro bem fácil de se ler. E, gente, quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá bom? Então, vamos lá, texto do dia. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias 1, 6. Bom, Neemias, né, foi um homem da Bíblia e é muito destacado ele por conta da oração que ele fez, do jejum que ele fez, da construção, né, da grande obra que ele fez, da perseverança dele. Então, é um livro muito rico quando se fala no sentido da obra do Senhor, no sentido de empatia, de se colocar no lugar do outro, de orar pelo outro, né? Então vamos aqui, síntese. Com Neemias aprendemos duas valiosas lições, que a oração é uma ferramenta indispensável para vencermos os maiores desafios e precisamos eleger as prioridades certas em nossas vidas. Então a gente vai aprender com Neemias sobre a oração, certo? E Neemias, ele, conforme a lição vai estar falando aqui e conforme a Bíblia, ele definiu prioridades para a vida dele, né? Porque ele trabalhava no Palácio Real, ele era o copeiro do rei, ele tinha uma boa condição, né, de vida e ele deixou tudo isso para poder ajudar os pobres, para poder ajudar o povo dele, né? Então ele abriu mão daquilo que ele tinha, da boa condição social para fazer a vontade de Deus. Então, objetivos: mostrar a tristeza de Neemias diante da miséria de seu povo, né? Apesar de Neemias estar em boas condições, né, ele acabou ficando triste com a situação do povo de Judá e Jerusalém. Demonstrar a importância do jejum e da oração e enfatizar os resultados da oração de Neemias, né? Que com a oração nós temos vitórias, certo? Então, Neemias, ele jejuou e ele orou, né? Ele fez os dois. Então, nas lições anteriores foi falado muito sobre oração e nessa vai ser falado sobre oração e sobre jejum também. Introdução. No livro de Neemias encontramos relatos que nos revelam preciosas lições acerca da oração, da sensibilidade para com a dor do nosso próximo, da disponibilidade em ajudar quem precisa, da fidelidade à soberania do Senhor e da integridade do homem que serve a Deus. Então a gente aprende sobre oração, ser sensível com o próximo, ou seja, ter empatia, né, se colocar no lugar do outro. Ele foi fiel a Deus, né, em relação ao povo de Judá, de Jerusalém, em construir os muros, né, restabelecer o templo. Então, a integridade dele, ou seja, ele foi fiel a Deus, né, e ele foi debaixo da mão do rei dele, né, Artaxerxes. Ele foi reconstruir os muros, né, em Jerusalém, mas ele foi debaixo da obediência, debaixo de oração. Ele orou a Deus, Deus permitiu com que ele conversasse com o rei e o rei deu cartas para ele, né, de autorização para ele realizar a construção. Então vamos lá. A tristeza de Neemias diante da miséria do seu povo, tempos de reconstrução. Os tempos de Neemias e de Esdras
foram marcados pela reconstrução da identidade de um povo sofrido, pela renovação espiritual e a retomada da consagração a Deus. Ou seja, o povo estava distante de Deus, né? E por isso sobreveio grande mal para com o povo. Muitos foram levados presos, cativos, né? E quem ficou debaixo de uma grande miséria, né? Os muros eles foram fendidos, as portas foram queimadas a fogo, conforme Neemias 1:3. Então a cidade estava arrasada, o povo estava na miséria, né? Jerusalém estava totalmente destruída. E o povo que ficou em Judá passa a ser cada vez mais humilhado, explorado e ameaçado pelos povos vizinhos. Então, Neemias, ele sabe da situação do povo, né? Ele tem o conhecimento da situação do povo e ele decide fazer algo, né? Então, sensibilidade e empatia. Na Bíblia, os nomes dizem muito acerca de seus personagens. Neemias, do hebraico, significa o Senhor tem compaixão. Que preciosa é a tradução e o seu sentido, não só o nome, mas o exemplo deixado por ele, que impressiona e nos mostra como deve ser um governante que serve a Deus, sábio, corajoso, com fé, sensível ao sofrimento dos próximos, íntegro, determinado, justo e humilde. Então, tudo isso faz parte da personalidade de Neemias, né? Ele foi sábio, corajoso, sensível ao sofrimento dos outros, né? Dos habitantes que estavam lá em Judá, Jerusalém. Foi determinado, né? Ele colocou um propósito no coração dele de ajudar o povo e ele conseguiu, né? Ele foi justo, ele foi humilde, porque ele se rebaixou, né, da posição que ele estava para uma outra posição, né? Deixou os seus privilégios para poder ajudar os outros, né, que estavam em situações mais desfavorecidas. Em primeiro momento, Neemias poderia ter pensado em sua própria vida, pois como copeiro do rei, gozava de muito conforto, status e estabilidade, mas ele, possuidor de duas qualidades que devem fazer parte da vida de todo crente, que é a sensibilidade e a empatia. A sensibilidade o permitia olhar as coisas que o cercavam e percebê-las em seus detalhes e nuances, atribuindo a sólida reflexão acerca delas. Já a empatia lhe dava a capacidade de sentir a dor do outro e prontamente disponibilizar-se em auxiliá-lo na solução quanto ao sofrimento pelo qual se está passando. Ou seja, dentro da personalidade de Neemias, nós vemos duas coisas, né? Sensibilidade e empatia. Sensível o quê? De se colocar, se sensibilizar com a dor do outro, com o sofrimento do outro. E empatia, né? Se colocar no lugar do outro. O mundo que agonizava, né? Que era o que aconteceu naquela época, né? Aqui está falando da miséria humana que estava acontecendo lá e não diferente dos nossos dias, né, atuais. Aqui mostra a lição que a gente precisa ser como o corpo de Cristo, né, que somos chamados para ser atuantes, mostrando todas as pessoas que há uma esperança, né, que vai orientar que a gente precisa ajudar o próximo, né, se a gente sabe que alguém está passando alguma necessidade, alguma dificuldade, né, ajudar o próximo, se colocar no lugar do outro, ajudar financeiramente, ajudar em palavras, ajudar em conforto, ajudar com ações, com orações, né, orar uns pelos outros, se sensibilizar com o sofrimento alheio, né, quantas pessoas estão em nossa volta, ao nosso derredor estão sofrendo, né, que a gente precisa ajudar os irmãos em Cristo, né. Aqui, Neemias ora e jejua em favor do povo. E chorei e lamentei por alguns dias, né. Aqui mostra que Neemias ele chorou por algum tempo,
né? Depois que Hanani, seu irmão, foi lá, visitou ele e explicou a situação de Jerusalém, e nisso ele se lamentou por alguns dias. E depois ele se apresentou ao rei, né? Depois de orar por muito tempo, jejuar, ele apareceu diante do rei. O rei viu que ele estava com um semblante caído, né? Triste, perguntou e ele explicou a situação, que estava assim por conta do sofrimento do povo que tinha ficado em Judá, Jerusalém. Então aqui, ó, está falando que a gente precisa, né, chorar e lamentar também as injustiças do mundo que nos cerca, as dores das pessoas que sofrem e a miséria daqueles que mal têm o que comer, né? Então aqui está falando que a gente precisa ajudar as pessoas que estão em nossa volta, né? Essas coisas ruins que acontecem no mundo, se sensibilizar, orar para Deus mudar o quadro, né, da situação no qual as pessoas em nossa volta estão inseridas. E aqui fala também que teve um tempo, né, que Neemias ele chorou, mas teve um tempo também que Neemias ele agiu, ele teve atitude, né? Então teve o tempo de chorar, mas teve o tempo de jejuar e orar também, né? E que a gente também precisa fazer isso. Aí aqui fala que o jejum é algo íntimo e pessoal e que preferencialmente só deve ser compartilhado com o nosso Deus em oração, né? É uma ação que a pessoa escolhe, que fica entre a pessoa e Deus, né? E aqui, ó, vai estar falando que Neemias ele começa a conversar com o rei dá, né, a carta para ele, e assim ele vai e faz a grande obra, né? Teve muitos empecilhos, muitas calúnias contra Neemias, muitos planos malignos contra ele, contra a construção, mas ele conseguiu, no final de tudo, honrar a Deus e conseguiu terminar a construção, certo? Ele conseguiu terminar a grande obra que Deus tinha colocado nas mãos dele. E ele sempre falou, né, que a obra era de Deus, né, e que com isso ele iria terminar aquela grande obra da reconstrução dos muros, né, de Jerusalém. Porque não era só com base nas mãos de Neemias, né, mas era nas mãos de Deus também. Então aqui, ó, na lição tá assim, ó: a obra é de Deus, assim como o nosso chamado, a capacitação, as condições e as forças. Louvado seja o nosso amado Deus. Deus, ele honrou a Neemias e o usou de uma forma poderosa em Judá. Houve também uma grande reforma religiosa, com a valorosa contribuição de Esdra, renovando o compromisso do povo pós-exílio com o Senhor. Neemias nos ensina com a sua vida de oração e comprometimento com a obra de Deus, que a verdadeira adoração não se restringe apenas ao exterior, mas principalmente é fruto de uma grande transformação no coração daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. A mudança que teve na vida de Neemias, na vida daqueles homens que trabalhavam para aquela grande obra, não foi só no lado de fora, né? Mas foi algo que veio de dentro, né? Do coração deles, do coração de Neemias. Então é Deus quem capacita, é Deus quem nos renova, é Deus quem nos dá condições para realizarmos a obra dele aqui na terra. Então precisamos muito da ajuda de Deus, da capacitação de Deus, e que venhamos reconhecer que Deus, ele que é o dono da obra, né? Ele quem é o comandante, ele que está na frente de todas as coisas. Então esse é um resumão, gente, aí da lição de número 5, tá bom? Da revista Ensina-nos a Orar.
exemplo de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Neemias com certeza marcou as Escrituras, marcou o povo judeu, porque ele não só restaurou, né, os muros de Jerusalém, mas ele restaurou a vida de muitas pessoas. Ele foi um exemplo de oração para muitas pessoas daquela época, para a nossa atualidade, para os nossos dias, né? Então Neemias foi um grande homem de Deus, né? E um exemplo muito grande de se sensibilizar com o outro, né? De ajudar o próximo. Às vezes deixar o seu conforto para você poder estar ajudando o próximo, né? Então, gente, é isso aí. Tchau!